Tudo beleza com vocês? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos sobre potência mecânica. Quer saber? Então vem comigo! Você certamente já ouviu falar que um carro tem tantos cavalos de potência. E o que cavalo tem a ver com a potência do carro? Seria a sua pergunta. Imagine que você tirasse o motor de um carro e no lugar desse motor colocasse vários cavalos para puxar esse carro. Situação inusitada, não é? Um carro com 30 cavalos de potência seria equivalente a 30 cavalos puxando esse carro. Antigamente era assim, não muito antes. Há um século, 2 séculos atrás, cavalos puxavam as carruagens. Podemos dizer então que a quantidade de cavalos expressa a potência de um carro. Vejamos essas duas situações. Dois carros, um mais potente que o outro, seguem trajetória reta, percorrendo a mesma distância. O carro mais potente levará menos tempo do que aquele outro carro menos potente. Assim podemos compreender o significado de potência mecânica. A potência então está associada à rapidez com que uma força realiza trabalho. Nós podemos então definir potência como sendo a razão entre o trabalho e o tempo realizado para isso. Veja, quanto maior o tempo, menor a potência. E quanto menor o tempo, maior a potência. Quanto mais rápido, quanto menor o tempo, maior a potência. Isso é uma potência média. E como nós temos que o trabalho é força vezes deslocamento, basicamente, então nós podemos substituir força vezes ΔS como trabalho e verificar que ΔS dividido por ΔT é a velocidade média. Então essa expressão podemos escrevê-la também da seguinte maneira: potência média é igual à força aplicada vezes a velocidade média do objeto. Vamos destacar esta fórmula aqui também, que ela é muito útil em várias situações. E podemos entender a expressão da seguinte maneira: se a gente analisar um carro quando começa a arrancar em primeira marcha, ele apresenta uma velocidade muito pequena, mas a sua força é muito grande. O produto da força pela velocidade dá a potência do carro, que é constante. Quando ele ganha velocidade, a força vai diminuindo. A segunda, terceira, quarta marcha já apresenta uma força menor de arrancada do carro. Tudo bem? Aqui nós podemos entender a unidade de medida de potência, algumas unidades de medida de potência, como o cavalo vapor, o HP, que é o horsepower, e a unidade no sistema internacional, o watt ou watts. A potência, como é a divisão do trabalho pelo tempo, nós temos que a unidade de trabalho é o joule no sistema internacional e a unidade de tempo é o segundo. A essa razão joules por segundo dá-se o nome de watt, em homenagem ao físico escocês. Temos alguns múltiplos dessa unidade que são comumente utilizados, como kilowatts, megawatts e gigawatts. Já ouviu falar? O kilowatts significa 1000 watts. Quilo é igual a 1000. O megawatt e o gigawatt também são outros múltiplos bastante utilizados. Como disse, o K é 10 ao cubo, o M 10 à sexta, 1 milhão de watts, e o giga 10 à nona, 1 bilhão de watts. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, a potência dela é em torno de gigawatts. Agora vamos entender a relação entre cavalos e HP com watt e a história
por que o cavalo ainda hoje é muito utilizado como unidade de potência. No século XVIII, o cavalo era amplamente utilizado na agricultura, por sua força e por ser domesticado facilmente. Além de outras situações, como puxar carroças, puxar carruagens. Até hoje vemos no interior do Brasil isso ainda, né? Mas ele foi sendo substituído aos poucos pelas máquinas, como a máquina a vapor. James Watt inventou uma máquina que fosse possível retirar a água das minas de carvão e sem a ajuda de cavalos, que antigamente era utilizado para isso. Não precisaria agora de alimentar os cavalos e essa máquina deveria ser comparada à quantidade de cavalos para que sua eficiência fosse realmente comprovada por aqueles que pudessem comprá-la. A força do cavalo poderia realizar trabalho, mas a máquina de James Watt poderia melhorar a eficiência daquele trabalho e foi comparada aos cavalos, para que pudesse então ser vendida. Para isso, ele verificou que um cavalo poderia puxar uma massa de 75 kg em 1 metro de altura, gastando 1 segundo para isso. A isso deu o nome de cavalo vapor, que equivale a 735,5 watts aproximadamente. Na verdade, ele criou a medida chamada HP, que seria a potência de um cavalo ao levantar 550 libras, cerca de 250 kg, por 30 centímetros em 1 segundo. E comparando com watts, que seria a unidade de medida anos após a sua morte, seria cerca de 745,7. Mas não se preocupe em decorar esses valores, porque em todas as questões serão dados. A potência está mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. A transformação de energia num determinado tempo é a potência de um eletrodoméstico como o ventilador. O micro-ondas, por exemplo, tem cerca de 1000 watts de potência. O chuveiro pode chegar a 7, 8 mil watts de potência. E todos os eletrodomésticos, aparelhos elétricos, uma infinidade deles. Mas essa potência elétrica só será estudada na 3ª série do ensino médio. Por hoje é só, minha gente. Na próxima aula, na aula ao vivo, faremos questões sobre potência mecânica, ok? Até lá! Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou!